Bom, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de gestão de marcenaria, né? Se você está chegando agora, a gente tem vários vídeos anteriores aí dando dicas de como gerenciar melhor a sua marcenaria. Nós fizemos um vídeo aí recentemente falando sobre precificação, sobre como fazer, né, o orçamento de um projeto, de um serviço, né, aí na sua marcenaria. E a gente recebeu, né, na verdade, alguns pedidos aqui para explicar melhor como precificar um serviço, como precificar um projeto. Então vamos detalhar um pouquinho mais sobre como precificar o seu serviço na marcenaria. Bom, pessoal, a precificação de um projeto, ela pode variar muito, tá? Muita coisa influencia na hora de você fazer o orçamento, né, de um móvel, de um projeto, de um serviço, para marcenaria, da marcenaria para um cliente, né? Então tem muita coisa que influencia, tá? Por exemplo, localização geográfica, se você vai ter custo de transporte, se o projeto vai ser executado em uma outra cidade, né, se você vai precisar de mais mão de obra para subir um móvel ali, né, vai ter um tempo de descarregar o material, vai demorar um pouco mais, porque tem que subir peças por elevador, por escada, né, você vai precisar de mais gente para ajudar, o tempo da produção, né, e da montagem daquele projeto, é um fator que também influencia no orçamento, na sua precificação, até o tempo de experiência do marceneiro, né, se ele vai levar mais tempo ou menos tempo para produzir, para cortar aquele material, para montar, influencia também no orçamento, assim como também o custo dos materiais. Então tem vários fatores que influenciam no preço de um serviço, no preço de um projeto. Para precificar bem um serviço, para você precificar melhor o custo de um projeto, você precisa saber os custos. São custos diretos ou indiretos. Mas, por exemplo, custo de material, custo de tempo que você vai levar para produzir esse projeto, para montar, para transportar, se esse transporte ele é frete ou se ele é de algum caminhão que você tenha. Todos esses custos têm que ser mapeados, se caso você não tenha isso mapeado, você tem que mapear esses custos para que você possa considerar quanto tempo, por exemplo, você vai levar para executar aquele projeto. E com base no tempo que você vai levar, a quantidade de dias que você vai levar para executar um projeto, se você já sabe qual é o seu custo dia, você vai conseguir ali ter um preço mais justo, um preço mais adequado para aquele projeto, para aquele serviço. Não vai cobrar demais e também não vai ter prejuízo cobrando de menos. Mas para isso é fundamental que você saiba qual é o seu custo. Qual é o seu custo fixo, por exemplo. Custo fixo, como eu falei anteriormente nos outros vídeos aí já, né, eu já citei sobre isso, você tem que saber, cara, o custo da sua luz, custo de aluguel, caso você tenha, do financiamento de um carro que você por acaso comprou, de uma máquina que você também financiou, o IPTU da loja, daí seja loja própria ou alugada. Então todos os custos têm que estar mapeados para você saber qual é o seu custo dia a dia. O meu custo dia hoje é R$ 500. Por quê? Porque eu tenho R$ 30 de luz, R$ 20 de aluguel, R$ 50 de aluguel, R$ 50 de IPVA, R$ 100 o financiamento do carro, mais R$ 50 uma ferramenta que eu comprei. Então você tem o teu custo dia. Né? E se tem um projeto que vai levar 5 dias para ser produzido e montado, eu pego esse custo dia, multiplico por 5. Automaticamente eu sei qual é o custo daquele projeto. O que entra mais? Material, que vai ter que entrar, e a minha margem de lucro, caso eu não tenha colocado ainda. Com isso, você vai conseguir formar um preço com base, com informações concretas, que vão considerar todos os seus custos que você tem, mais a sua margem de lucro, mais o custo do material. Então você vai conseguir formar um bom preço para precificar aquele projeto. No custo fixo aqui, está lá o quê? O seu aluguel, a sua conta de luz, o IPTU que você não consegue mudar, que é um custo fixo da sua loja, o salário do seu funcionário, os benefícios caso você tenha, custo com gasolina, com um monte de coisa. Para precificar um projeto, então, 3 coisas, tá? Primeiro, custo fixo, tá? Você tem que considerar para precificar bem um projeto. Segundo, custo da mão de obra. Inclusive o seu prolabore, o seu salário como marceneiro, como empresário, entra lá no custo da mão de obra. E terceiro, custo do material. Então, se você não tem mapeado ou não consegue somar aí o seu custo fixo, cara, você tem que fazer isso urgente
tá? Para que você possa saber qual é o seu custo mensal e qual é o seu custo dia, né? Para que você possa, com essas informações, né, sabendo que aquele projeto vai consumir 10 dias, 5 dias, você vai conseguir ter ali o preço correto para passar para aquele cliente, né? Somado o quê? Meu custo fixo, custo da mão de obra e também o custo dos materiais. Então esses três custos têm que estar inclusos, somados, para que você possa ter um preço justo para precificar melhor aquele projeto. Como eu falei anteriormente, em outros vídeos, tem gente que pega o material, multiplica por 3, por 2, enfim, faz um monte de conta para fechar negócio, tá? Mas a forma correta de fazer é você ter, né, uma gestão melhor de tudo que entra, né, e tudo que sai de dinheiro aí da sua marcenaria, para que você possa ter essas informações e usar elas na hora de dar um orçamento, tá? Então, custo fixo, como eu falei anteriormente também, tá? Aluguel, conta de luz, IPTU, cara, é custo fixo, porque abrindo ou fechar, aberta ou fechada, a sua marcenaria tem esse custo, tá? Por isso ele é um custo fixo, beleza? Mão de obra, por exemplo. Na mão de obra tá lá o seu prolabore. Por quê? Porque o salário de você que é marceneiro, empresário, ele é um custo para a sua marcenaria também, tá? Então esse salário também tem que estar incluso lá no seu orçamento. Dividir em dias, em horas, enfim, mas tem que estar também contemplado ali como custo na hora de você dar o preço de um serviço ali, tá bom? Então considere sempre custo fixo, custo da mão de obra e custo do material. Com isso você vai conseguir formar um bom preço, tá? E ter um preço bem assertivo ali para passar para o seu cliente. Bom, pessoal, tem outros fatores que também podem influenciar na precificação de um projeto, na precificação de orçamento para cliente. Por exemplo, um serviço que exige mais, que é mais complexo, que vai exigir um corte numa CNC, numa máquina que você não tem, que vai exigir um serviço de serralheria que você por acaso não faz, vai ter que terceirizar esse serviço. Então, tem projetos que eles são mais complexos, que envolvem outras áreas. Então, por exemplo, às vezes, aqui na marcenaria, a gente pega serviço que envolve serralheria, envolve estofamento de banco, por exemplo, né? Então eu tenho parceiros que fazem esse trabalho para mim. Eu não tenho um profissional próprio que sabe lá, que forra sofá, que banco de cadeira, enfim, não faz isso, né? Eu não tenho um serralheiro, mas eu tenho parceiros que me dão um preço competitivo e com isso eu consigo fechar projetos envolvendo tudo isso, né? Vidro, banco estofado, serralheria, sabe? Então eu consigo fazer isso. Mas se você ainda não faz, se você tem aí uma proposta, um orçamento, você tem que olhar bem para esse orçamento, para esse projeto e calcular a complexidade dele. Ah, eu tenho um closet para fazer, tem um espelho de LED, então deixa o espelho fora. Cara, tenta não fazer isso. Eu sei que é complexo, né? É isso que eu estou falando, justamente a complexidade do projeto. É complexo, mas tem fornecedores na sua cidade que fornecem o espelho. Se não tem na sua cidade, pode ser que você encontre online. Aí você tem um tempo maior para poder receber aquele material, para poder instalar. Então, a complexidade do projeto, ela acaba, né, influenciando muito no seu orçamento. Tá? Por quê? Porque às vezes você vai gastar mais dias para entregar, né? Você vai gastar mais dias para montar. Tem serviço que demanda muito material, pouco tempo de montagem. E tem serviço que demanda menos material e às vezes é muito mais complexo a produção e a montagem dele. Então, ou seja, o custo daquele projeto vai variar. Porque mesmo ele tendo, né, uma demanda pequena de material, ele é mais complexo para ser produzido, para ser montado. Ah, o banco é curvo. Ah, o encosto do banco tem 1 grau de recuo, né? O topo da bancada lá não é sobre a lateral, é encaixado com ângulo de 45 graus, né? Então, se é mais complexo e vai demandar mais tempo, consequentemente, isso influencia no orçamento, tá? Então, a complexidade do projeto é um ponto a ser muito bem observado na hora de você formar o seu preço, tá? Porque isso varia de projeto a projeto. Cada caso vai ser um caso, tá? Então, sempre você vai considerar lá o seu custo fixo, né? A sua mão de obra, o custo do material, mas a complexidade, assim como outros fatores, tá, influenciam também no custo do projeto.
Quando eu falo de complexidade do projeto, né, estou falando de número de peças a serem cortadas, tempo de montagem, tempo de instalação, número de dias que você vai precisar para poder produzir, para poder produzir, montar, desmontar ali na marcenaria, transportar, montar na casa do cliente. Então, quando eu falo de complexidade, estou falando disso. E às vezes a complexidade é por causa de uma máquina específica que você não tem. Ah, eu vou ter que fazer uma usinagem numa peça que vai ter que ser feita numa CNC, eu não tenho aqui, tem que transportar a peça para algum outro lugar, tem que pedir para a madeireira fazer para mim, tá? Então tem uma série de coisas que acabam influenciando no projeto, deixando ele um pouco mais complexo, porque envolve outras empresas, outras pessoas, tá? E consequentemente o projeto acaba ficando mais caro, e isso tem que refletir lá no seu preço também. Então são ajustes, né, que você vai pegando com o tempo, assim como às vezes uma subprecificação ou a precificação acima do mercado, você também vai perceber com o tempo e vai tendo que ajustar talvez a sua margem, né? Talvez trabalhar melhor seus custos. Isso tudo vem com a experiência no dia a dia, de acordo com cada projeto que você vai entregando, orçamento que você passa e recebe um feedback lá depois do cliente, né? Por que fechou, por que não fechou. Então tudo isso você vai calibrando ali para melhorar cada vez mais e ter um preço mais assertivo, mais justo, né, que faça com que você continue competitivo e não fique fora do mercado na hora ali de precificar um projeto aí que chegou para você. Bom, outro ponto importante é a margem de lucro, né, o seu Prolabore ou a margem de lucro por projeto. Então, definir ali, né, é bom a gente sempre definir quanto a gente quer ganhar naquele projeto, mas para isso você tem que considerar algumas coisas, a sua experiência, a sua expertise naquele negócio, né, o valor que você consegue agregar, qual é o diferencial que você consegue trazer para aquele projeto, como benefício para o cliente. Definir isso com base naquilo que você vai conseguir agregar àquele projeto, vai fazer com que você tenha um preço justo e competitivo, tá bom? Então, saber o quanto você agrega a um projeto, né, faz com que você fique competitivo, né, e tenha um preço mais justo na hora de formar o valor ali daquele serviço. Bom, outra coisa importante é tentar passar para o cliente, né, tudo aquilo que você vai conseguir entregar para ele, tá bom? Então, por exemplo, os materiais que você vai utilizar, serragens, né, a durabilidade do material, o design, né, o acabamento impecável, as etapas do projeto, né, de produção, de montagem, o passo a passo, né, conseguir passar para o cliente isso, né, principalmente a questão da qualidade, durabilidade, o acabamento impecável, né, tudo isso ajuda na hora de você passar aquele preço que você formou, né, ajuda muito na hora do fechamento da venda. Tá? Então, conseguir formar um bom preço e na hora de passar para o seu cliente, você conseguir transmitir ali, né, todas as etapas que aquele projeto dele requer, né, de produção, de montagem, né, conseguir passar para ele, né, os benefícios do material que você utiliza, as serragens lá, né, o acabamento, a durabilidade, o design dos móveis que você vai projetar ou já projetou para ele. Né? Então, passar isso para o cliente de uma forma clara, né, bem explicada e que transmita confiança de que você é o cara certo para executar aquele projeto dele, né, formar tudo isso e conseguir passar, vai ajudar muito no fechamento daquela venda. Se você consegue formar um bom preço, né, você tem ali o seu fluxo do caixa, você tem uma boa gestão de fluxo de caixa, sabe tudo que entra, tudo que sai aí do caixa da sua marcenaria, né, se você tem tudo isso, tem ali o custo da mão de obra e consegue ali, né, mapear todos os custos de um projeto e consegue formar um bom preço para apresentar para o seu cliente, né? Como que você apresenta o orçamento para o seu cliente? Isso é importante, eu falei anteriormente sobre isso no outro vídeo, que, cara, não adianta você pegar isso tudo e mandar num texto de WhatsApp. Ou às vezes você nem manda o orçamento, né? Eu visitei essa semana um cliente que eu fui lá fazer o orçamento e ela já tinha feito outros 2 orçamentos e ela nem recebeu o valor. Fez o orçamento não, alguém foi lá, visitou a cliente, mediu tudo e tal, mas, cara, uma semana depois a cliente não tinha o preço ainda. Né? O nosso orçamento aqui a gente manda em 24, 48 horas, no máximo, assim, né? Mas, e a cliente estava lá esperando valores
né, orçamentos de pessoas que foram muito antes de mim lá fazer o orçamento para ela. Às vezes o profissional tem até uma boa gestão, mas ele não apresenta, ou apresenta mal, ou nem apresenta o orçamento para o cliente. Acontece, tá? Muito. Não é a primeira vez que eu vou no cliente que fala que alguém foi lá fazer o orçamento e não mandou para ele o preço do projeto. Ter uma proposta, uma forma de apresentar, usar um PDF, né, uma planilha de Excel que você preencha claramente ali os materiais que você vai utilizar, o preço, o prazo, se você se responsabiliza por alguma coisa, instalação de eletros, né, ou não, como é que é a forma de pagamento. Então, ter tudo isso no documento, cara, entregar na mão do cliente, mandar, tudo bem, pode ser por WhatsApp, mas manda uma proposta bacana. Não manda um texto, não, igual eu vi recentemente aqui, o cara deu um orçamento de 50 mil reais no serviço, e era um texto do WhatsApp de 8 linhas. Pô, é um valor muito considerável. Como é que você vai mostrar o seu profissionalismo, que você é um cara bacana, que você é um cara que, né, que conhece, que sabe fazer um móvel bem feito? Como é que você vai passar confiança se na hora de você formar o seu preço e você passar para ele o valor, você manda lá, né, um texto qualquer? Muitas vezes sem vírgula, sem ponto, sem nada. Tá, eu sei, gente, que acontece, tem gente que tem dificuldade, tudo bem, eu entendo. Mas, cara, a gente tem o Canva, né, aqui online, que você consegue editar um PDF, colocar imagens. Você pode ter uma planilha de Excel, pode baixar um modelo de orçamento no Word aí, do Google aí, adaptar, colocar sua logomarca. Tem um monte de formas que você pode utilizar para preencher com informações do seu orçamento e conseguir transmitir para o seu cliente, além de um preço justo, transmitir profissionalismo, transmitir confiança, né? O cliente quer sentir confiança de que ele não vai tomar ali um calote, que ele não vai pagar um dinheiro e o cara não vai conseguir entregar. Formar um bom preço é importante, mas tão importante quanto é como você comunica isso ao cliente. Porque dependendo de como você comunica, pode ser que você não passe confiança, pode ser que você não transmita profissionalismo, pode ser que você não transmita cuidado com o projeto dele, tá? E isso influencia no fechamento da compra, influencia demais. Eu já tenho casos aqui de cobrar mais caro e fechar o negócio. Por quê? Porque atendimento, porque fui lá, atendi, dei dicas, dei sugestões, dei atenção, escutei, sabe? Então tem muita coisa que ajuda você a fechar. O preço é importante, tá? O preço é muito importante, tá? Para todo mundo. Mas além do preço, tem coisas que o seu cliente também preza, tá? Como confiança, como ter a certeza que você vai cumprir o prazo combinado, né? Se você passa confiança no atendimento, passa conhecimento. Então tem muita coisa que acaba influenciando que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com profissionalismo. Então, transmitir isso na hora de você passar o preço daquele serviço é importante e te ajuda a concretizar a venda. Galera, a dica que eu vou deixar para vocês é gestão de fluxo de caixa. Tem que ter tudo anotado, tudo que entra, tudo que sai no dia a dia da marcenaria. Sabe por quê? Porque você só vai saber qual é o seu custo do seu homem-hora, seu custo, né, dia, se você tiver gestão. Se não tiver gestão, você não consegue saber qual é o seu custo dia. É um projeto que leva 10 dias, se eu não sei o meu custo dia, como é que eu vou calcular o preço do projeto, sabe? Vou continuar fazendo igual o pessoal faz, muita gente faz, né? Multiplica por 2, por 3, por 1,5, por 0,7, enfim, tá? Então, se você não faz ainda, cara, começa a fazer a gestão financeira da sua marcenaria, que isso é muito importante e vai te ajudar a precificar melhor seus projetos, tá bom? Bom, esse foi mais um vídeo aí sobre gestão de marcenaria, mais uma vez falando também sobre orçamento. Espero que a gente tenha respondido aí as perguntas aí da turma que entrou em contato aqui pedindo mais detalhes sobre como precificar melhor um serviço. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Obrigado.